Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E a gente se rendeu aos Anunnakis e hoje é dia de falar desses... seriam deuses astronautas? Pois é. Galera, o Conhecimentos da Humanidade é patrocinado por vocês. Vocês podem acessar nosso site cdh.tv.br, lá tem um apoiar. E aí você vai ser direcionado para o Catarse, e aí você pode apadrinhar o canal e ter recompensas em troca. Tem várias coisas lá, grupo do Telegram, tem live exclusiva depois da live que a gente faz de quarta-feira. São muito legais. Que são exercícios que a gente passa para vocês. E às vezes com os convidados que estão na live. Já foi 2 vezes com convidados, foi muito legal, foi muito importante, inclusive, para conhecer coisas novas. Sorteio de livro, enfim, dá uma olhada lá. Mas além disso... a gente ainda tem o patrocínio da Mansão Ruby, mansãoruby.com. Dá uma olhadinha no site deles, tem uma agenda muito grande de eventos, de coisas acontecendo lá. Tem vivências de ayahuasca lá todo mês, tem os nossos cursos lá de vez em quando de outras pessoas. Eles agora vão começar a fazer eventos esportivos também. Muito legal. Teve um lance lá de boxe também, lá que foi muito legal. Então acompanhe a agenda deles no mansãoruby.com, fica lá em Piracicaba, então para você que é de Pira ou da região, aproveita. E finalmente nós vamos falar deles, os Anunnakis, estão pedidos aqui no canal para nós darmos a nossa visão sobre esse assunto. Então, essa teoria dos Anunnakis é mais uma das teorias. Da onde será que surgiu a vida? Da onde será que viemos? Para onde vamos? Como nos reproduzimos? O que comemos? O que comemos? E aí a gente tem essas dúvidas existenciais aqui. Então, desde que o mundo é mundo, a gente está buscando uma teoria que explique a raça humana, por exemplo, e aí uma das teorias que existem é essa dos Anunnakis. Bom, essa história é a seguinte: tem uma galera de outro planeta, que são então os chamados Anunnakis, são astronautas que vieram para a Terra. A gente já vai falar o porquê que eles vieram, mas o que eles fizeram? Cruzaram o DNA próprio deles, do ZT, com o do Homo erectus, que é antes da gente, teve uma galera que era os Homo erectus, e aí cruzou o DNA e surgiu o que somos nós. Os Homo sapiens. E foram esses caras que trouxeram conhecimento e tecnologia. Olha só. Esse nome Anunnaki, ele tem um monte de traduções, mas pelas pessoas que gostam dessa teoria, a tradução mais popular que chegou a elas são aqueles que desceram dos céus. Ou seja, eles vêm de um planeta chamado Nibiru, que fica localizado em algum lugar distante, mas dentro do nosso sistema solar. Não, e quem quiser saber mais sobre Anu, que é um deus inclusive, e outros deuses, tem alguns vídeos sobre mitologia da Mesopotâmia, Suméria, que vocês podem acessar clicando no cardzinho que vai subir aqui. Bom, mas esses caras saíram de tão longe para vir para a Terra por um motivo, não foi tipo turismo. Não foi turismo espacial. Eles estavam em busca de minério, porque lá em Nibiru eles detonaram com tudo. E aí encontraram a Terra e descobriram não só os minérios lá de Nibiru, mas também o ouro. Ou seja, esse planeta então que está dentro do sistema solar, mas ele tem uma órbita que ele demora 3.600 anos para chegar de novo aqui no Sol. Então, é por isso que a gente não consegue ver, os astrônomos descobriram ele ainda, porque ele seria transplutoniano. E aí, tudo que acontece na Terra, nossos efeitos gravitacionais, tudo está ligado a esse planeta. E quem crê nessa teoria acredita que um dia esse planeta vai voltar, tá ali pelo ano de 2900, e que a gravidade dele é tão grande que talvez ele destrua a Terra. Algumas teorias dizem que o motivo deles terem criado a gente era a escravidão mesmo. A gente trabalharia para os Anunnakis para coletar esse minério, o ouro e assim por diante. Antes disso, quem fazia esse trabalho eram os chamados Ididi, que eram, na mitologia suméria, os deuses mais jovens. E aí, para esses autores que acreditam nessa teoria dos deuses astronautas ou dos Anunnakis, eles falam que as provas que esses Anunnakis tiveram aqui estão bem diante dos nossos olhos, que são as grandes construções feitas de pedras de toneladas imensas, que a gente não consegue explicar como é que os antigos fizeram aquilo. Bom, e vale lembrar que isso está tudo conectado com a mitologia suméria, uma das mitologias mais antigas do mundo. Então, para os sumérios, a primeira civilização teria surgido em 5.400 a.C., uma cidade chamada Enridu, que atualmente é uma cidade do Iraque chamada Abu Sharem, que era a cidade de um deus importante chamado Enki. E aí esses sumérios aí já seriam então parte dessa criação Anunnaki, que criaram essa raça híbrida, né, de DNA deles com o do Homo erectus, e aí em determinado momento eles falaram, esse negócio funcionou, esses caras trabalham bem, extraem bem o ouro, são bons escravos, não estão reclamando muito,
vou agora mexer de novo no DNA deles e fazer com que eles possam procriar, porque aí eu posso ter um monte deles. Toda essa história começa com um cara, tem um dono essa teoria, chamado Zecaria Sitchin. Em 1920 ele foi para a Palestina e começou a estudar ali vários textos bíblicos, etc. E lá ele se interessou muito pela origem, o que faziam, enfim, de seres chamados Nephilim. Bem, e como ele estudava numa escola religiosa, de imediato ele já foi censurado pelos professores dele, porque ele queria chegar na raiz etimológica da palavra Nephilim. Os Nephilim são aqueles gigantes que aparecem na Bíblia, né, que teriam copulado com as humanas e teriam nascido filhos gigantes também. Então, esse é um mistério bíblico, até hoje ninguém consegue explicar por que isso está ali, né? Principalmente que a Bíblia tem muitas passagens que arqueologicamente foram comprovadas. Até no filme Noé aparecem esses gigantes. É verdade, aparecem esses gigantes de pedra, o Noé do Russell Crowe. Se você não entendeu o que eram aqueles gigantes, são Nephilim. E eles estão lá no famoso versículo 4 do Gênesis, quando diz que naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geravam filhos. Ou seja, tem uma passagem bíblica que fala desses Nephilim, ele ficou extremamente obcecado por isso e começou a tentar estudar a raiz etimológica dessa palavra, que era muito diferente do que os professores ensinavam para ele. Ele chegou a uma conclusão pessoal de que Nephilim na verdade significava senhores de Shem e eram famosos heróis de épocas mais tardias. Os professores ridicularizaram, fizeram um deboche dele, o que o motivou, falou, vocês estão me zoando, a estudar cada vez mais línguas muito antigas da Europa, semíticas, para ir atrás disso aí. Bem, de fato, ele acabou adquirindo um grande conhecimento, principalmente de hebraico, e ele se tornou, durante um tempo, um dos maiores estudiosos da linguagem suméria, um dos poucos caras que conseguia traduzir os textos sumérios. Hoje é mais fácil ter um códex sumério, qualquer pessoa pode acessar e traduzir. Ele lia, né, como se fosse um livro. Já interpretava direto, ele não precisava de um comparativo. Não precisava de um Google Tradutor. Isso. Ele já lia direto. Então, assim, até um certo ponto, inclusive isso é uma das coisas que é muito batida em cima dele, porque até um certo ponto ele entendia aquilo e interpretava meio que aquilo do jeito que ele queria. Então ele até certo ponto, ele era uma autoridade nesse assunto, até que com esse códex sumério todo mundo começou a poder interpretar os textos e aí começaram meio que bater nele e falar, você estava dando uma interpretada meio que com seu viés de confirmação. Mas ele participou de uma série de escavações, principalmente na Palestina, que estava sob o governo britânico na época. Foi em 1976, quando ele já tinha completado cerca de 30 anos de pesquisa, que ele lança um livro, O 12º Planeta. Lá ele expõe esses Anunnakis, ou Nephilims, como ele chamava até então. Ele preferia chamar de Nephilim até esse momento, mas depois, os estudos posteriores, ele substituiu Nephilim por Anunnakis. E aí, ao contrário de outros autores que defendiam essa história de deuses astronautas, ele começou a pegar todo o conhecimento científico dele, do que ele leu na mitologia suméria, nos textos cuneiformes suméricos, e ele criou uma própria teoria fundamentada nesse estudo na vida dele, dizendo, isso aqui que eu tô falando não é fantasia, isso aqui é de verdade. Mas mesmo com esses estudos do Zecaria, como o Léo adiantou, quando os cientistas mesmo começaram a ter contato com essa teoria, com o que ele falava, começaram a ver que a base científica era muito pobre, astronômicas e em outras áreas da ciência. Então é tido como pseudociência e até pseudohistória. Então dentro dessa pseudohistória ele tem a mitologia que ele criou em cima disso, onde Nibiru estaria associado ao deus Marduk, como a gente já falou, tem um vídeo no canal falando sobre isso, que faz parte dessa cosmogonia babilônica suméria. Então segundo o Sitchin, esse Nibiru tinha um satélite que colidiu com outro planeta chamado Tiamat, que também é uma deusa da mitologia babilônica. E vai lembrar que satélite não é só aquela coisa que o homem construiu. Satélite natural são asteroides, as luas, né? E aí essa colisão teria gerado o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. E assim como Enuma Elish, que é o mito da criação suméria, que tem vídeo no canal também, Tiamat dá origem à Terra. E assim, o planeta Tiamat, diante disso que o Léo acabou de explicar, teria dado origem à Terra, a asteroides, a cometas, lua e etc. E ainda tem uma segunda teoria também, que o próprio Tiamat e Nibiru teriam se chocado, e aí desse choque entre os dois, nasceu a nossa lua, nasceu a Terra e os restos. Então não foi uma lua de Nibiru, foi Nibiru mesmo que se chocou com Tiamat, ou seja, seria uma reprodução mitológica de Marduk enfrentando Tiamat. Exatamente. Essa ideia, porém, já tem mais aproximação
com uma teoria científica mesmo, astrofísica, de que uma grande colisão teria acontecido na Terra, dando origem à Lua há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Contudo, essa teoria do Sitchin ela não faz muito sentido porque cronologicamente ela não se encaixa. Para uma mitologia ter nascido aqui na Terra por seres humanos, ela precisaria nascer de uma observação. Então as pessoas deviam observar essas colisões e falar, olha, os planetas colidiram, é Tiamat, é Marduk, são os deuses brigando no céu. Só que para isso acontecer, as pessoas tinham que estar aqui. Há 4,5 bilhões de anos atrás não tinham pessoas aqui no planeta, a não ser que a hipótese de alienígenas dele seja correta. Mas olha só, a primeira vez que os Anunnakis teriam pisado na Terra teria sido há 450 mil anos atrás, com os tais astronautas de Nibiru. Na verdade, esses astronautas seriam militares e pesquisadores em busca de minérios, de ouro principalmente, depois que eles descobriram, e foi isso lá na África a primeira vez. Ou seja, então ele afirma que esses pesquisadores e militares pegaram o que seria essa primeira civilização de Sumer ali na Mesopotâmia, criaram um rei, e que esse rei seria o intermediário então entre os Anunnakis e a população humana. E tem até a ver também com o que acontecia de fato, né? Porque a construção dos zigurates, né, era a comunicação com os deuses. E aí o rei, o sumo sacerdote e tal, subia até o topo para se comunicar com os deuses. E aí também ele se baseia num texto que chama Lamento de Ur, que fala que a cidade de Ur foi destruída ali por volta de 2000 anos antes de Cristo por causa de um vento maligno. E aí ele diz que esse vento maligno foi o resultado de uma guerra nuclear entre duas facções Anunnakis que acabou destruindo a cidade de Ur. E ele diz ainda que isso está amplamente documentado ali em documentos sumérios e bíblicos. Os estudos sobre essa civilização antiga, na Mesopotâmia principalmente, os sumérios, é dado com centenas de selos, que é uma espécie de tábua mesmo, de pedra, de argila, enfim, que são cunhados ali os textos. E esses textos são estudados até hoje, então são base não só da mitologia e de histórias, como também para a gente entender civilizações. E aí ele se pegou em vários desses selos, principalmente no chamado VA 243. Ou seja, esse selo, como o Bruno falou, ele é a essência do estudo do Sitchin, porque ele mostra 12 pontos que ele identificou como o Sol e mais 11 corpos celestes. Se a gente contar com Lua, com todos os planetas e tudo, ele quis dizer que está faltando um corpo celeste ali e que esse corpo celeste seria justamente Nibiru. Então seria a prova de que existe um planeta que a gente ainda não descobriu. E aí, esse selo hoje ele já é estudado pela comunidade científica e ele, em comparação com outros selos, os outros selos mapeiam 5 planetas, além, né, da Terra e da Lua. Então a comunidade científica fala, não, aquilo lá aquele selo que ele acredita que seja o sistema solar, na verdade, provavelmente aquilo é uma representação de alguma constelação que era muito importante para os sumérios naquela época. Bem, existe um monte de livros que falam de um monte de teorias que são paralelas à ciência. Como bons magistas, nós não podemos duvidar de nada, vai que é verdade, mas existem fatos científicos que vão muito contra as teorias do Sitchin. E essa teoria dos deuses astronautas, ela começa com von Däniken, com outros caras também, que vão falar disso. Isso talvez seja uma forma da gente não entender a própria evolução humana e querer dar créditos a uma civilização externa ou alienígena por coisas que nós, enquanto humanidades, fizemos. Hoje a gente não tem a necessidade de subir uma pedra de 70 toneladas para encaixar no meio de um templo, porque a gente não precisa de uma pedra de 70 toneladas para construir algo. Mas naquela época eles tinham aquela necessidade e talvez eles romperam o paradigma para achar uma tecnologia para fazer isso, um guindaste, uma forma de fazer isso de outra forma. Isso não quer dizer que porque a gente não consegue fazer hoje, que antigamente eles não conseguiam fazer. E você, já sentiu que não era desse planeta ou que estava sendo escravizado pelo sistema em busca de ouro? Deixa seus comentários aqui embaixo, um beijo no seu coração e até mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de conhecer os antepassados do ET Bilu. Eu não sei se ele lia e ele entendia, ou se ele lia e não entendia nada. Estão falando aqui que foi um monte de alienígena, tá ligado? Tá escrito aqui, eu tô lendo.